o STF vai enquadrar o Sérgio Moro no crime de tortura. Tortura não tem prescrição. Não interessa se o crime foi em 2004, em 2005, se foi em 1960. Se o praticante do crime, o autor do crime ainda está vivo, pode ser responsabilizado, pode ser enjaulado. E aí não é tortura contra uma pessoa ou duas, não. São contra dezenas. O Dias Toffoli recebeu agora documentos que mostram que um advogado foi torturado a mando do Sérgio Moro. Então, um advogado torturou outro advogado dentro do escritório deles. E olha, há provas de que houve tortura física, espancamento, sequestro, tortura física e tudo isso a mando do Sérgio Moro. Então a coisa vai ser muito ruim pro Moro. Aquilo que eu tava falando lá atrás, eu falava, tortura. Ainda falei, olha, tem um aspecto da tortura dele prender uma pessoa inocente, quer dizer, a pessoa tá lá, todo mundo que é adulto, você batalha todos os dias para ganhar o pão de cada dia, para melhorar a sua vida, das pessoas que você ama, tudo mais. Imagina você ser tirado disso tudo e colocado numa jaula, numa cela, sendo que você não fez nada de errado. É isso que o Sérgio Moro fez com algumas pessoas. E aí depois ele obrigava essas pessoas fazendo tortura psicológica para que elas delatassem outras, no caso do Tony Garcia, para que ele conseguisse ali, ele tinha 30 missões para que ele grampeasse autoridades. E aí de posse desses grampos o Moro podia obrigar autoridades a cometerem inúmeros outros crimes. Pois bem, eu falei, tem um aspecto da tortura psicológica, tem a tortura física de você colocar uma pessoa em cárcere privado, uma pessoa inocente, ser presa, ter ali o Estado, a repressão, tudo mais. Só que agora não, eu tinha falado também, e agora não é mais só isso. Agora tem também a tortura física, tortura mesmo, tortura, como tinha na ditadura e tal, de um jeito talvez diferente, mas é tortura física. Então a coisa vai ficar muito feia. O que está aparecendo é o seguinte, o Dias Toffoli vai reunir elementos aqui, o Tony Garcia, outros estão aí aparecendo, agora o advogado que foi delatado pelo Tony Garcia pro Sérgio Moro, lá atrás, uma das missões do Moro era pegar esse advogado, que é o Bertoldo, já falou que vai se pronunciar nos autos, falou que tem inúmeras provas contra o Sérgio Moro, essas provas serão apresentadas também ao Dias Toffoli, então vê, a situação vai piorando. Tem as provas do Tony Garcia, as provas do Tacla Duran, tem aí agora um terceiro delator, tem vários outros na fila e mais um. Alberto Youssef apresentou novas provas também ao Dias Toffoli, isso na sexta-feira. Ele apresentou novas provas ao Dias Toffoli e ele está pedindo a anulação de tudo o que foi feito pelo Sérgio Moro contra ele, ou seja, de toda a investigação, de tudo. Tem que anular tudo que o Sérgio Moro fez. Se anular o caso Alberto Youssef, prepara, porque você já viu aquele efeito dominó? Você pega um dominó assim, faz assim, quando vê que vai cair 1 trilhão de peças? Pois bem, todas que estiverem no caminho vão cair. É isso. O Alberto Youssef foi o primeiro delator da Lava Jato. Ele foi a primeira pessoa presa preventivamente a ficar ali mais de 1 ano preso antes da condenação e só ser solto depois de fazer uma delação premiada e pagar milhões e milhões e milhões aí para advogados amigos do Sérgio Moro. Ele foi o primeiro. Não vou entrar no mérito se ele era culpado ou não, o Alberto Youssef. Tudo indica que era, viu? Entrar no mérito da perseguição que foi feita, veja, em vez de, se ele era culpado, em vez de deixar o cara 20 anos na cadeia, prendê-lo, não, vamos fazer negociata, paga aqui para advogado, vamos fazer isso, delata outro aqui para eu começar a extorquir dinheiro de mais um, vai, delata mais alguns aí. É isso, negociata. Você vê que é o pior, né? Porque se realmente é culpado, então a coisa é feia, é muito, muito, muito pior, porque o culpado tá solto e vai ter tudo contra ele anulado. É isso. E aí vai anular toda a Lava Jato se acontecer aí o que o Alberto Youssef tá planejando. E tem uma coisa, anulando tudo, alguém vai falar, mas Thiago, nossa, eles estão todos soltos, viu? O próprio Sérgio Moro soltou todo mundo. Os advogados, amigos do Moro, receberam milhões e milhões e milhões. Os que eram culpados, que a gente nem sabe quem era e quem não era, porque teve tanta perseguição que aí fica a dúvida de quem era culpado e quem não era. Muitos dos executivos presos, não os donos das empreiteiras, dos executivos, mais da metade foi preso sem prova e condenado sem prova, viu? Mais da metade. As delações eram feitas, eles estavam ali presos, eles assinavam sem nem ler o que estavam delatando e o que estavam confessando. Mais da metade, viu? Então veja. Aí você imagina todo esse pessoal cobrando indenização agora, todo mundo, agora não, quando acontecer daqui a alguns meses, para a União, dizendo, olha, um juiz federal e o Ministério Público Federal me perseguiram, me prenderam, assim, 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 provado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi perseguição, agora eu quero indenização. Pô, você vai prender Pega uma pessoa que estava ganhando ali, um executivo rico, milionário, estava ganhando ali 100, 200 mil por mês.
acaba com a carreira do cara, ele não consegue outro emprego depois, muito menos por isso, mas nenhum por esse valor, mais difícil ainda, mas nenhum emprego ele vai conseguir depois. Prende esse cara por 2, 3 anos, faz ele gastar todo o dinheiro que ele tem, porque eles já quebravam os sigilos ilegalmente da pessoa antes, assim que a Lava Jato fazia. Faz isso tudo com a pessoa para saber quanto ele tem, extorque tudo para ele pagar para advogado sócio da Rosângela Moro ou qualquer outro advogado ali que estava no esquema, cobra um monte de multa para falar que recuperaram dinheiro, essas multas iam para a vara da Lava Jato e aí depois o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol desviavam, sumiram mais de 2 bilhões dali. Olha só o tamanho do esquema. E aí esse aí ainda delata outro para ser pego pelo esquema. Era assim. Aí, agora, isso também é tortura, será? Se for comprovado que Sérgio Moro cometeu tortura física lá atrás, no caso Tony Garcia, isso aqui se enquadra como tortura também, sim ou não? Com pessoas inocentes, fora tortura psicológica, aos presos, aos familiares, tem provas de que eles ameaçavam transferir ali para o CPP, que era o Complexo Penal de Pinhais, porque lá era onde acontecia a tortura pesada. E aí ninguém queria ser transferido, inclusive quando ameaçavam, aí é que eles aceitavam fazer a delação, ou seja, assinar o que quer que seja, confessar o que quer que for, para não ser transferido para lá. Então veja, tá ruim a coisa. Mas aí, ó, tem um documento aqui que o Conjur mostrou que diz o seguinte: a gravação de conversas supostamente comprometedoras entre Garcia e Bertoldo teria levado Costa, são 3 advogados, Garcia, Bertoldo e Costa, teria levado Costa a querer desfazer a sociedade, ele era sócio do Bertoldo. Bertoldo e Costa acusam um ao outro de ter instalado aparelhos de escuta e câmeras ocultas no escritório. A briga começou, eles começaram a acusar um ao outro, porque um acusava o outro de estar com o Sérgio Moro. E um queria pegar as escutas que o outro tinha, ou que achava que o outro tinha. Aí, a disputa resultou no espancamento de Costa. Em depoimento à polícia, ele acusou o sócio de tê-lo algemado, aplicado choques, ameaçado de enforcar e espancado durante 14 horas. 14 horas! Com a ajuda do segurança, do motorista e de 2 homens que se diziam policiais civis. Costa gravou um vídeo de si mesmo 2 dias depois da surra e mantém-se escondido com medo. Quer dizer, da época, o documento. Você vai lá. Então, peraí. Agora, só que tem uma coisa aqui, até então, na época, e agora ligando com os fatos, a gente sabe, até então não. Você tem hoje documentos que provam que o Sérgio Moro ordenou que o Tony Garcia pegasse com o Bertoldo todas as gravações possíveis. E o Bertoldo, diante disso, para também não ser preso, para também não ser perseguido pelo Sérgio Moro, tinha que pegar as gravações que o Costa tinha, porque ele provavelmente teria grampeado aí o Sérgio Moro, ou alguém acabaria com o esquema do Moro. Então ele fez aí o espancamento. E aí você tem, peraí, isso é tortura. Se é tortura, peraí, ô Sérgio Moro, você que estava obrigando o cara a torturar o outro. Porque senão ele ia ser preso igual foi o Tony Garcia. E aí, igual outros tantos que o Sérgio Moro estava prendendo, porque esse processo aí do Moro lá de 2004 tem um monte de prisão aí sem pé nem cabeça. Aí fala, peraí. E aí quem começa a ler o caso, você vai vendo cada vez uma coisa mais ilegal que a outra. Você fala, como é que isso passava? Sabe como é que passava? Que você deve estar pensando, Thiago, não tem como. O juiz da primeira instância faz uma coisa completamente errada, isso não vai para a segunda instância. A segunda instância deixa uma coisa completamente errada, vai para a terceira deixa, a terceira deixa, vai para o STF, o STF deixa? Como assim? Lá em 2004, quem era o ministro do STF relator desse caso? Quem que deixou isso acontecer? Não tinha. Como assim? Não tinha ministro do STF? Tiago, todo caso aí criminal vai recorrendo, chega até o STF, o ministro relator é sorteado em algum momento. Quem era? O que aconteceu? Sabe qual que era o conluio? O conluio envolvia o Ministério Público Federal. Então o conluio era o seguinte, o Sérgio Moro prendia, ele e os procuradores faziam uma ameaça para a pessoa que estava presa, e aí a ameaça envolvia ninguém recorrer. Então o Sérgio Moro emitia uma decisão e ninguém recorria para a segunda instância. Por quê? Porque se um juiz de primeira instância profere uma decisão, o Ministério Público diz, ok, estou de acordo, e a própria vítima ali da decisão, o próprio acusado, a própria pessoa que está presa fala, também não vou recorrer. Não vou. Ok. Sabe o que acontece? O processo morre ali e não sobe para a segunda instância, nem para a terceira, nem para a quarta. Então o Sérgio Moro mantinha inúmeros processos e investigações secretos. E aí ninguém recorria, porque a pessoa que era presa já era imediatamente ali, no caso do Tony Garcia e de alguns outros, já era imediatamente ali, eles já expunham o esquema. O esquema é assim, assim, assim. Você não recorrer à parte de fazer assim. Por isso que o Sérgio Moro combinava a sentença do Tony Garcia com o próprio Tony Garcia.
Tem conversas que a Polícia Federal gravou, documentos oficiais da Polícia Federal, de conversa do Moro com o Tony Garcia, em que o Sérgio Moro explica para o Tony Garcia, olha, a sua sentença aí vai ser de prisão, sim, tudo mais, mas vai ser menor e tal. Ele fala, não posso não te condenar, já te avisei que eu vou te condenar, mas eu vou aliviar. E aí no fim ele condena o Tony Garcia, ao mesmo tempo que ele fala na conversa, 6 anos, e diminui a pena para 6 meses. Aí 6 meses não tinha regime fechado. Veremos, espera, viu? Espera que eu vou falar. Sempre falo, você vai valer a pena esperar. Nesse caso, vai valer a pena cada dia que a gente ficou aqui lutando contra esses malditos, vai ter valido a pena quando chegar o momento deles serem enjaulados. Eu peço a sua inscrição no canal e seguimos aqui na luta. Falou!